Sim, e Chamada, Ana Beatriz. Oi? A chamada? Sim, me lembre de fazer chamada quando faltar 5 minutos, viu? Não esqueça, pelo amor de Jesus Cristo. Então, essa aula começa agora, né? 14h50, vai até 15h30, né? 15h30. Me lembra aí, quando for 15h25, para eu fazer a chamada, que eu não fiz de manhã, não, eu esqueci, passei direto, passei batida. Vamos lá. Estava falando da Cordilheira do Himalaia, né? Que é uma cordilheira recente, é jovem e ainda está aumentando em altitude porque é um encontro de placa tectônica e aumenta cerca de 5 centímetros todos os anos. Então, isso aí pode mudar com o tempo. É claro que não é uma mudança brusca para a gente, mas isso quando a gente trata aí de milhões de anos é muita coisa. Ok? Se formou através de um movimento aí orogenético, movimento na horizontal, de duas placas tectônicas. A placa indiana, aqui mais ao norte, com a placazinha daqui do sul da Ásia. Elas se chocaram, né? Uma delas retornou para o manto. Existe movimento vertical? Existe movimento vertical das placas tectônicas? Existe movimento vertical da crosta? Existe movimento vertical da crosta, que é chamado de epirogênese. Epirogênese. É quando a crosta, ela soergue, ela é soerguida. Mas geralmente não é nem no encontro de placa tectônica, não. Geralmente é por causa da acomodação de algumas camadas da nossa crosta e fazem com que uma área seja soerguida. Certo? Mas, tipo, os movimentos que eu tô falando agora, o movimento que eu tô falando agora, no caso da formação do Himalaia, né? É um movimento na horizontal, não é na vertical. Mas existe sim movimento na vertical, é pirogênese. Sim, então o movimento aqui que dá origem à Cordilheira do Himalaia é o movimento orogenético, que a gente chama de orogenético. Por quê? Porque acontece na horizontal. E é o encontro aqui, é o choque de duas placas no movimento convergente, na mesma direção. Tipo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. José, pelo amor de Deus, levante, homem. Você vai dormir já já, ele tá nessa cama. Porque ele tá na cama até eu tô com vontade de dormir já. Olha, a Cordilheira do Himalaia fica aqui, né, ó. Nessa região aqui. Tá vendo? Ó, o movimento na horizontal, duas placas estão se chocando na mesma direção, que a gente chama de movimento convergente de placas. No caso aqui, é a placa indiana com essa placazinha aqui mais ao sul da Ásia, certo? Ó, repare isso aqui, ó. Há 225 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos, formando um só. A gente chama de Pangeia, né? A gente chama de Pangeia. A palavra Pangeia não foi colocada aí do nada, não. É porque Pangeia significa dizer todas as terras juntas. Né? Então, há 225 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos, formando um só, Pangeia, e existia só um único oceano, que ele era chamado de Pantalassa. Aí, por causa da movimentação, né, das placas tectônicas, esses continentes começaram a se formar. De início, há 200 milhões de anos, se formou dois supercontinentes, Laurásia, ao norte, e Gondwana, aqui mais ao sul. Laurásia já tinha uma parte da Ásia, e Gondwana tinha outra parte da Ásia, né? Quando esses continentes aí, quando a Ásia começou a se agrupar, né? Aí começou a haver um processo de separação depois, certo? Que deu origem à Cordilheira do Himalaia. Que, na verdade, não foi um processo de separação, né? Foi um processo de choque convergente. Deixa eu sair daqui. Sim, então é uma cordilheira recente, se formou há pouco tempo e tem altitudes bastante elevadas. Quanto mais recente a montanha, mais elevada ela é, porque ela foi exposta menos tempo à erosão e ao intemperismo, certo? Que modela nas formas de relevo. Ok. Deixa-me ver outra coisa aqui. Sim, o relevo predominante do continente asiático. O relevo predominante que mais tem, né, aqui dentro do continente, não são montanhas. O relevo que predomina dentro da Ásia é o relevo de planálticos. Pode olhar, tem muito planalto aí. Planalto Central Siberiano, Planalto do Deccan, Planalto do Irã, tem outros aí, Planalto do Tibete, enfim. Pode olhar aí direitinho, tem vários planaltos. O Planalto da Arábia. O relevo predominante na Ásia são os planaltos. Um planalto se caracteriza por ser uma unidade de relevo que possui uma altitude superior ao seu entorno. Tem alguns planaltos que têm altitudes maiores do que outros. Tipo, a gente vai falar já aqui de algumas áreas que são bem elevadas no continente asiático, como eu já falei da Cordilheira do Himalaia, né? Mas aí é montanhas. Ainda falar de algumas áreas, como por exemplo aqui na Mongólia, que é um paísinho que faz fronteira com a China.
Na Mongólia, a gente vai encontrar alguns planaltos que têm mais de 2.000 metros de altitude. Então, um planalto com uma certa altitude aí considerável, né? Então, a gente vai encontrar esses planaltos aí como predominante. Aí, a gente encontra também a presença de planícies no território asiático. Pode observar que as planícies, ou elas se localizam em 2 locais. Ou no litoral, que a gente chama de planícies litorâneas, né? Planícies litorâneas, que estão nas proximidades de praia, tipo mar, tudo mais. Planícies são áreas rebaixadas e planas, né? Com pouco acidente do relevo. Rebaixadas e planas. E a gente também encontra planícies, além do litoral, encontra planícies dentro do continente, aos arredores, né? Geralmente margeando, próximo, cercando ali, regiões de rios, né? De várzeas de rios. Também se formam planícies. Ok? E agora vai falar dessa parte aí dos rios, né? Tem muitos rios importantes na Ásia. Mas antes de falar dos rios, e terminando naquela parte de planalto, que eu não falei, na verdade, eu esqueci, agora que eu lembrei disso. Eu falei que o relevo predominante na Ásia eram os planaltos, né? E os planaltos, eles são muito importantes para o continente asiático. Por quê? Porque muitos deles são planaltos com uma certa declividade, né? Que tem escarpas aí bem elevadas, bem declives. E eles servem como nascentes de rios. Muitos rios importantes na Ásia nascem em áreas mais elevadas do terreno, em áreas de planaltos. E eles desaguam em áreas mais baixas. Mas os planaltos também são grandes divisores de bacias hidrográficas dentro do continente asiático. Professora, lembre para a gente o que é bacia hidrográfica, a gente viu isso no 6º ano. Bacia hidrográfica é uma região formada por um rio principal e vários menores que desaguam nele, né, que são chamados de afluentes. Então, muitos planaltos, né, dentro do continente asiático, eles servem como divisor, né, de uma bacia hidrográfica para outra. Ele limita aí a área de um rio com a área de outro rio, certo? São divisores de água. Além deles serem muito importantes como nascentes de rios, também são divisores de rios, de águas, dentro do continente. Belezinha? Agora vamos falar de alguns rios que são bem importantes dentro do continente asiático. Como, por exemplo, um aqui que vocês já ouviram muito falar dele, o Rio Indo e o Rio Ganges. O Rio Indo, ele é muito importante aqui para o Paquistão, né? Principalmente o Paquistão. E o Ganges, ele é um rio muito importante para a Índia, né? Para o país Índia. E sem contar que o Ganges, a gente fala já dele lá na frente. O Ganges, ele tem a importância, além dessa importância de abastecimento, de sobrevivência para as pessoas, ele também é muito importante do ponto de vista religioso, né? Todo mundo sabe, ou pelo menos já deve ter ouvido falar alguma vez, que o rio Ganges, ele é muito importante, ele é um rio sagrado para a religião hinduísta. E grande parte dos índios, né? Da galera que vive na Índia, são hinduístas. Já vou falar da importância dele. Mas, enfim, esses 2 rios são muito importantes, estão dentro do continente. Outros rios importantes que a gente vai contar aqui, tem o rio Obi, esse riozinho aqui, rio Obi. O rio Obi, salvo engano, ele nasce mesmo na Rússia, né? Mas ele deságua aí em outros locais, ele se encontra com outros rios. O rio Obi, nasce aqui na Rússia, ele faz esse caminhozinho. Aí tem outros rios aqui importantes também, como, por exemplo, o rio Yangtze. Yangtze é o rio azul. Esse rio aqui, ele é responsável ele é o maior rio da Europa em extensão. Ele fica na China, né? Um rio muito importante para a China. Aquela maior hidrelétrica do mundo, não sei se vocês já ouviram falar. A maior hidrelétrica do mundo é chamada de Três Gargantas. Já ouviram falar nela? A hidrelétrica de Três Gargantas. Ela foi construída com as águas, né, desse rio aqui, rio Yangtze, que é o rio azul chinês. É um rio que corta o país como um todo, né? A China como um todo. A gente vai ver já falando sobre ele também. E outro rio muito importante na Ásia que pega o território chinês é o rio Huanghe, que traduzindo ele chama o Rio Amarelo, certo? O Rio Amarelo. Também é um rio muito importante, sobretudo para a parte norte e para a parte leste da China. Ok? Tem outros rios aqui, tem uns 2 famosinhos aqui, 2 famosos, que vocês já ouviram falar muito deles em história, na disciplina de história, que também são rios que estão dentro do continente asiático. Vocês estudaram quando estavam vendo Mesopotâmia. Lembra? Rio Tigre e o Rio Eufrates. Pronto. Eles ficam aqui, margeando essa regiãozinha. Não sei se vocês vão encontrar aí, mas tá aqui, eu tô em cima deles. A Mesopotâmia é onde hoje se localiza o Iraque. O Rio Tigre nasce aqui na Turquia, aí ele vem, passa pela Síria e vem até o Iraque. Aí no Iraquezinho aqui, nessa pontinha aqui, ele vai se encontrar com o Eufrates, né? E eles desaguam nesse golfo aqui, Golfo Pérsico, que é simplesmente nada mais nada menos que um dos principais golfos do mundo, porque aqui é onde circunda boa parte do petróleo mundial.
E um golfo é uma reentrância, né? É uma reentrância do mar, dentro ali, em contato com o continente. Então, o Golfo Pérsico é muito importante. E eles desaguam aqui no Golfo Pérsico, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. No passado, essa região, como é uma região muito seca, é uma região seca, né? Desértica, tem áreas desérticas e tem áreas semiáridas, que é quente e seco. Então, esses rios, eles são cruciais. Eles foram cruciais, na verdade, e são cruciais até hoje, para o desenvolvimento, né, para a fixação e sobrevivência das pessoas que habitam essa região aí, hoje do Iraque. Mas também engloba um pouquinho da Turquia, um pouquinho da Síria, enfim. Então, no passado, esses rios, eles foram muito importantes para a fixação de civilizações, né? Como, por exemplo, de várias etnias, né? De vários povos, como a fixação dos babilônios, dos assírios, dos caldeus, né? Daquela galera que vivia na Mesopotâmia, que vocês estudaram já isso? Pronto. E a Mesopotâmia era um conjunto de cidades e estados, né? Que ocorreu alguns conflitozinhos aí pela disputa de poder nessa região e tudo mais. Mas envolvia muito essa questão desses rios, porque foram aí nas margens desses rios, né? Nas várzeas desses rios, que se deram uma produção agrícola que subsidiava a sobrevivência das pessoas na região da Mesopotâmia. Então, são rios muito importantes, que tanto era importante no passado quanto é importante até hoje. E tem um problema em relação a ele hoje em dia, vamos falar já disso. Lá na outra página está falando deles, né, do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Então, sim, aí aqui a gente também vai encontrar, próximo ao Mar Aral, a gente vai encontrar esse rio aqui chamado Amudária e o rio Sirdária, que também são rios muito importantes fica nessa parte da Ásia Central, né? Dentro da Ásia, são rios importantes. Grande parte dos rios na Ásia, eles são importantes por quê, Ana Beatriz? Por que você está falando tanto desses rios? Porque são rios importantes para a fixação humana, para a ocupação do espaço. Na proximidade, né, de alguns desses rios aí que a gente vai encontrar uma das maiores densidades demográficas, tipo assim, uma grande quantidade de pessoas habitando na proximidade desses rios, justamente pelo fato de que é um local de sobrevivência. E quando você estuda a origem de cidades, as grandes cidades no mundo, que a gente conhece, tem contato com elas, que a gente estuda, surgiram nas proximidades de rios. Então, rios sempre foi um local muito importante para a ocupação humana. Sim, aí eu disse que se via para quê nesses rios hoje em dia? Tanto serve para a questão do transporte de pessoas, transporte de mercadorias, abastecimento de cidade, geração de energia elétrica, enfim, afinidade de coisas, agricultura, né? São rios com muita importância para várias coisas. E agora vamos falar de Japão. Vamos lá. O Japão é um paizinho que se localiza aqui no extremo oriente, né? No extremo oriente da Ásia, nessa regiãozinha aqui, no encontro de 3 placas tectônicas, nada mais, nada menos do que no encontro de 3 placas tectônicas, que é a placa eurasiática, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico. E bem pertinho aqui do Japão tem outra placa, que é a placa norte-americana. Então, tipo, é um território muito abalado tectonicamente, é um território que é suscetível, né, a abalos sísmicos, né, diariamente e anualmente, enfim, e possui aí cerca de 80% do seu território, 80% do Japão, praticamente dele, né, é composto por montanhas. É um país que não tem muita presença de planícies e de planaltos, enfim, de outras feições, não tem muito, né, porque tem mais montanha. E o território é considerado um território jovem, porque está numa zona ali de contato direto entre 3 placas tectônicas, né, que vai mudando a todo instante esse território, esse terreno. E um dos pontos mais conhecidos do Japão, né, de maiores elevações do Japão, é esse aqui, que o mapa vai destacar, que é o Monte Fuji. Já ouviram falar do Monte Fuji? Tem mais de 3.700 metros, 3.776 metros de altitude. É um dos picos aí mais altos. Não sei se é o pico mais alto do Japão, mas é um dos picos mais altos do Japão. Talvez seja, né? Porque está bem destacado aqui. Eu não fui fazer uma pesquisa a fundo. Mas vocês podem fazer agora, vocês me dizem, né? Qual é o pico mais alto do Japão? Se é o Monte Fuji mesmo ou não. Enfim, o Japão é um país que está localizado no encontro de 3 placas tectônicas, é muito suscetível a abalo sísmico, é suscetível a ocorrer também tsunamis, atividades vulcânicas, né? Um país aí que teve que se adaptar, né? As pessoas desse país tiveram que se adaptar há anos de história suscetível a esses abalos, esses grandes tremores de terra. Inclusive, a gente falou de um deles, né? De um grande abalo que aconteceu no Japão em 2011, não foi? Que aconteceu, que ocasionou a explosão de um dos reatores nucleares da usina de Fukushima. Enfim, a gente falou disso. Eu estava falando de energia nuclear. Então, prontinho. Deixa eu ver se falta uma outra coisa. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Tem alguém falando bate-papo. Pesquisei. E aí, Emily? É um monte. Qual é o pico mais alto
do Japão. Você pesquisou? Aqui, ó. Monte Fuji. Diz o que aí na sua pesquisa? É o Monte Fuji ou é outro? 36 metros, o Monte Fuji é o pico mais alto do É? Japão, resultado da atividade vulcânica que iniciou há aproximadamente 100 mil anos. Que tá inativo? O quê? O vulcão? O vulcão, sim, é uma área de vulcão, eu sei. Mas tá inativa, diz aí que tá inativa há tanto tempo, é? Deixa eu olhar. Tá dizendo que tá inativo. Pra mim, você disse que tava inativo há tanto tempo. Diz o tempo aí. Resultado da emissão. Não, sabe não. Também não entendi não. Isso aí você leu. Acho que tá inativo, sim. Deixa eu olhar aqui. Monte Fuji. Alguém olha aí pra mim, por favor, bem rápido. Olha o quê? Olha aí o Monte Fuji. Mais alta montanha, de Honshu, tal. É um vulcão ativo. Ativo. É ativo o Monte Fuji. Tá dizendo aqui. Está inativo? Ou aqui na minha pesquisa dizendo que tá ativo. Peraí, mas deixa eu fazer uma pesquisa melhorzinha, né? Aqui diz que tá ativo. Tá ativo também na pesquisa que eu fiz, mas deixa eu olhar aqui. Tá. Tá dizendo aqui que tá inativo também. Porém, de baixo risco de erupção. É aquela coisa, não sei nem. Ok, tem que fazer uma pesquisa mais elaboradazinha, né? Olha, a possibilidade de uma erupção no Monte Fuji é uma realidade, o que tem preocupado e muito o governo japonês que tem encomendado, sendo de 2019 isso. Eu acho que ele pode ser considerado... Tem três categorias de vulcão. Vulcão ativo, vulcão inativo e tem um outro nome, que é tipo vulcão que ele pode entrar em erupção. Não sei, tem um nomezinho para ele, eu não tô lembrada agora não. Acho que deve ser o caso do Monte Fuji. É engraçado que eu fiz outra pesquisa e disse que tá inativo. Essa notícia dos sites aí tá meio doida, né? Tem canto que diz que é... Eu olhei aqui no canto que tava dizendo que era ativo, aí tinha outro canto que dizia que era inativo, enfim. É inativa há mais de 300 anos. Tem que fazer uma pesquisa melhorzinha, saber pesquisar aí direito. O Wikipédia não é pesquisa boa, não. Tem que ver aí. Faz tempo que eu não olho sobre isso. Porque lá dá pra editar e tudo. Dá pra... Qualquer pessoa pode editar. Qualquer pessoa. Pois pronto. Então, o maior pico do Japão é esse Monte Fuji mesmo. 3.776 metros de altitude. E pronto, né? Um relevo montanhoso, grande parte do território, por causa justamente de que está localizado numa área de grande instabilidade tectônica. É um país que meio que teve que se acomodar com essa questão física, né? Eles hoje têm construções adaptadas. Eu acho que é na última página desse tema, não sei. Tem uma página aí que vai falar sobre algumas condições físicas que meio que fizeram com que as pessoas tiveram que se adaptar à região, à área. E o Japão é um dos países que as pessoas tiveram que se adaptar às condições físicas do país, né? Porque é um país com grande estabilidade tectônica. Então, grande parte dos templos religiosos, prédios, casas, muitos locais, muita infraestrutura nesse país aí é uma infraestrutura flexível, adaptada aos grandes tremores de terra. Que eles tiveram que se adaptar, ou se adaptava ou vazava, né? E aí, enfim. Tem uma página que vai falar sobre isso, é bem interessante. Não sei se é a última. Como eu tô com o livro aqui para olhar bem rápido, né? E se eu sair daqui, ele vai mandar para eu entrar de novo, mas enfim. É a 272 e 273. Né? Fala dessas condições. Pronto, fala das condições adversas, condições físicas que fizeram com que as pessoas tivessem que se adaptar ao local. Uma dessas, aí fala do Japão. Cadê? Sim, aí pronto. Ana Beatriz, a gente encontra relevo montanhoso só no Japão? Não, de jeito nenhum. A gente encontra também na Península da Coreia, né? Tanto Península da Coreia pega Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na Península da Coreia, tem um território na China, que é essa parte oeste aqui da China, ó. A parte oeste da China, que pega essa região da Cordilheira do Himalaia, né? A Cordilheira do Himalaia abrange esses países aqui, eu já falei, eu acho, ou não falei, se eu não falei, eu vou falar agora. Abrange 5 países, a Cordilheira do Himalaia, 5 ao todo. Pega a China, pega Paquistão, Índia, Nepal e Butão. Butão, que faz fronteira aqui com a China, esse paizinho aqui, ó, que não é muito grande.
Ó, Butão, China, Nepal também é muito grande, né? Butão, China, Nepal, Índia e Paquistão são países aí onde a gente vai encontrar a presença da Cordilheira do Himalaia, que é um conjunto de montanhas recentes e elevadas, né? Pronto. Então, dentro dessa região aí, a gente vai encontrar também de áreas elevadas na Península da Coreia, pegando Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá aqui, ó, pode olhar, tá um marronzinho mais escuro nessa região, no caso, pega uma região também elevada, e na Mongólia, também, que é um país que faz fronteira, tá aqui ele, ó. Cadê? Deixa eu ver do outro lado. Ó, Mongólia, que faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a China, né? É um paísinho também que a gente vai encontrar algumas altitudes bem elevadas. Alguns planaltos, né? De mais de 2.000 metros de altitude. Ok. Pronto. Eita, bexiga. Menino. Ei, minha voz travou aí? E a imagem também. O meu travou tudo aqui. Travou minha imagem, travou minha voz. Pra mim ficou normal. Foi? Eu também. Foi, deu um bug aí, geral pra mim. Eu acho que é a minha internet que tá me dando adeus. Mas, enfim. Pronto, falei já da cordilheira, então a gente vai para outra página. Eu acho que vai sair daqui, quer ver? Ah, não, que lindo, que massa. Pronto, vamos falar de hidrografia. Então, aí na outra página, viu, de vocês? Hidrografia, você sabe o que é, né? Conjunto das águas. Então, vamos falar de água de novo. Já citei alguns rios importantes. Aqui vai falar de novo. Vai falar da importância deles. Alguns são muito importantes do ponto de vista religioso. Outros são muito importantes para a geração de energia elétrica. Outros são mais importantes para abastecimento de cidade na Ásia. Outros são importantes para agricultura. Isso a gente já sabe, porque, na verdade, quando a gente estuda hidrografia mundial, a gente vê que a maior parte da água doce do mundo é gasta na agricultura, né? Cerca de 70% da água doce disponível que a gente gasta com a agricultura. 20% com indústria e 10% em residência. É em torno disso aí. Mas esses rios asiáticos também têm essa finalidade. Tem, mas também tem outras finalidades, como eu já falei. Alguém falou do bate-papo? Tava vendo um negocinho aqui falando, cadê? Não, ninguém falou, não. Sim, acho que foi Paulo. Foi Paulo Vitor que colocou aqui. Paulo Vitor colocou inativa, depois colocou ativo. Em relação ao vulcão. Sim, então hidrografia. Na hidrografia asiática destacam-se os rios Tigre e Eufrates, a gente já falou deles, que fica naquela partezinha oeste, né? No Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Rios que foram muito importantes do passado, pela questão de fixação dos povos, né? Mesopotâmicos, ok. Em virtude das condições de declividade do terreno, desses terrenos, por onde eles passam, por onde eles fluem. Esses rios são utilizados para abastecimento doméstico, para uso industrial, navegação, irrigação de culturas e obtenção de energia elétrica. Beleza. O rio Tigre e Eufrates passam por regiões áridas e semiáridas. Então, por onde eles passam por regiões secas, né? Então, eles são cruciais para o desenvolvimento da população que vive nessas regiões, porque ele passa por regiões secas. Tal. Ó, é o que está dizendo aqui, sendo essenciais para o abastecimento da população e irrigação, por onde eles passam. Ok. Aí eu disse que ia falar um problema que está acontecendo hoje, nesses rios aí. O que vem ocorrendo nos rios Tigre e Eufrates é que as pessoas estão explorando demais as águas desses rios, e está diminuindo o volume desses rios, o volume de água. Está dizendo aqui, já constata, né? A NASA constatou que até 60% do volume de água desses rios já foi diminuído pela superexploração das suas águas. E se isso perpetuar, se isso continuar, né, pode ser que esses rios cheguem até a secar e cause aí um dano muito, muito forte, né, nessas populações que vivem em torno deles, né, que é o Tigre e o Eufrates. E, continuando, eu falei desses rios aqui agorinha, o rio Sirdária e o rio Amudária, que fica na partezinha ali próxima ao Mar de Aral, né, Mar de Aral. Olha aí na outra página que vocês vão ver ele. Fica próximo ao Mar de Aral. Aí no livro de vocês diz que o Mar de Aral é um mar interior. Tá vendo aqui? Mar interior. Mas o que é um mar interior, Ana Beatriz? Eu vou botar, porque senão vocês não vão entender o que eu tô dizendo. O que é um mar interior? Existem 3 tipos de mares. Mar fechado, mar aberto e mar interior. Aí você olha para isso aqui. Isso aqui seria o quê? Ó, mar de Aral. Tá aqui o bichinho, ó. O mar de Aral seria um mar aberto, tipo, ele está em contato, livre contato com o oceano, ele é aberto? Não, não está. Ele é um mar interior, porque o livro de você diz que é um mar interior. Mar interior é aquele que está dentro do continente, mas ele faz contato com o oceano através de estreitos ou de canais. E aí, vocês acham que ele é um mar interior, esse mar de Aral? Parece ser um fechado, né? Ele é um mar fechado. Ele está fechado, ele não faz contato com o oceano. Ele faz contato aqui com rios.
mas ele não faz contato com o oceano direto, não faz. Nem através de estreito, nem através de canal. Então, ele não é um mar interior, ele é um mar fechado, certo? Tem informação aí do livro. Professor, então, tipo, o mar Mediterrâneo é o mar interior, então. Exato, pronto. Exemplo de mar interior, né, que faz contato com o oceano através de estreito ou de canal. Esse aqui, esse bonitinho, mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele faz contato com o oceano Atlântico aqui, ó, através do estreito que tem aqui, chamado Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar, né, que conecta aqui, tá bem pertinho aqui da África e da Europa. Pronto, ele é um mar interior, mas o mar de Aral não é, não. E vai falar desses dois rios aqui, o Sirdária, né, que entra em contato com o mar de Aral, e o Amudária, que também faz contato. Deixa eu lembrar aqui, aumentar isso. Eu não vejo nada. Pronto. Então, a leste do Mar Cáspio, a gente vai encontrar esses dois rios, o Sirdária e o Amudária, que desaguam no mar de Aral. Eles desaguam lá naquele marzinho fechado. No entanto, devido ao clima seco da região, daquela Ásia Central, da parte da Ásia Central, possui clima semiárido, grande parte, muitos rios que possuem cursos de água temporários. Rio temporário é tipo os rios de Caicó. O que é um rio temporário? Rio de Caicó. Rio que seca boa parte do ano, nos períodos que não estão chovendo, são rios temporários, certo? Geralmente naqueles meses não chuvosos. A gente sabe que as chuvas em Caicó são chuvas que acontecem no início do ano, né? Que varia aí em torno de... Varia de verão, final de verão para outono. Nossas chuvas são assim. Quando chega inverno, já pode orar para Jesus, porque as chuvas são muito irregulares. Então, e os nossos rios são todos temporários. Então, essa região aí da Ásia Central, a gente vai encontrar alguns rios temporários, justamente pelo fato de que são áreas de clima semiárido. Parecido com o nosso clima, né? Que também é semiárido, quente e seco. Aí aqui embaixo vai falar do rio Indo e do rio Ganges. Eu já falei desses rios. Vai falar da importância do Ganges, do ponto de vista religioso e tal, para a galera que é hinduísta, que vive na Índia, né? Cerca de 750 milhões de seguidores do hinduísmo na Índia, meio que veneram esse rio aí, né? Porque ele é um rio muito sagrado. É tipo uma água benta para quem é cristão, né? Quem é católico. É água benta, pronto, para eles. Uma religião que surgiu no século III a.C., o hinduísmo. Eu disse que esse rio estava passando por um probleminha, né? Eu vou falar desse problema agora. O rio Ganges é um rio que recebe diariamente cerca de 12 bilhões de esgoto não tratado. E a galera toma banho no rio, viu? Feliz da vida. Eles tomam banho no rio, eles se purificam com a água desse rio. Tem gente que toma água desse rio. Esse rio serve para abastecimento de cidade também. Tudo legal, tudo de boa, sabe? Mas, assim, é um rio altamente poluído. Eu não sei se vocês... Eu recomendei para meninas de manhã. Não sei se vocês acompanharam aquele cara no Instagram, dos 196 sonhos. Ele passou pela Índia. E quando ele passou pela Índia, ele foi no rio Ganges e filmou como é que acontece um ritual quando a pessoa morre, né? Na Índia. Se você é hinduísta. Tem um ritual bem bacana. Tem alguns corpos que são jogados, né? Dentro do rio Ganges também. Eles lavam os corpos dentro do rio Ganges para deixar sagrado e tal. Entendeu? Então, um rio muito muito limpo. Muito limpinho. Mas é um rio sagrado. A gente não pode tratar assim com preconceito, porque, tipo, para eles, a gente come... A gente não, que eu não como, graças a Deus. Eu não como carne de vaca nem de boi, mas, tipo, para eles a vaca é um animal sagrado, né? Imagina aí eles olhando pra gente, o que é que eles dizem da gente, né? A gente fala, esse rio, não sei o que, eles tratam como rio sagrado, rio sujo e tudo mais, poluído. Mas a gente come carne de... A gente não. A galera no Brasil costuma muito comer carne de vaca e de boi, e para eles isso é um crime. Terrível. Então, cada cultura tem a sua especificidade, né? Cada cultura. Cultura entre aspas. Então, vamos lá. Ó. Diariamente, esse rio recebe 12 bilhões de litros de esgoto não tratado. Será que dá tempo deles tratar essa água chegar até nas cidades? Na China, vou falar da China agora. Na China, 2 rios são muito importantes, que eu já falei dele, né? O Yangtze, que é o rio azul. Esse riozinho, ó, esse aqui, exemplo aqui embaixo dele. Ó. Agora, por que ele se chama de rio azul, eu ainda não sei, porque eu não fui a fundo pesquisar sobre isso, sabe? Mas deve ter alguma coisa a ver com a questão cultural deles. E rio Azul é esse aqui, que é onde foi construída essa usina, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas. E até onde eu sei, a segunda maior usina é a do Brasil, né? Que pega Brasil e Paraguai, que é a binacional de Itaipu. Enfim. Essa daqui é a maior do mundo, a de Três Gargantas, e foi construída barrando as águas desse rio aí, o Rio Azul.
É um rio que corta o território chinês de leste a oeste do país. É um rio bem grande. É considerado o rio mais extenso do continente, o Rio Azul. E tem outro rio que é muito importante também na China, que é o Rio Amarelo, que eles chamam em chinês, né, em mandarim, quer dizer Huanghe. Huanghe. O Rio Amarelo também corta o território chinês, grande parte do território da China, sobretudo abastecendo o norte e o leste da China. Áreas de grande densidade demográfica, os dois, né? Tanto do Rio Azul, é uma área de grande densidade, quanto a área do Rio Amarelo. Ok. O Rio Azul, já falou dele, cadê? Ó, no seu delta, no delta do Rio Azul, ou seja, na foz dele, onde ele termina a sua desembocadura, em forma de canais, de vários canais, encontra-se uma das regiões mais ricas da China, responsável por cerca de 20% da economia da China. Ou seja, é um rio muito importante, né, para a economia também, tanto para a sobrevivência das pessoas, né, quanto para a economia do país. Parte desse rio foi transposta do rio Yangtze, do Rio Azul, foi transposta a água dos rios para abastecer a região norte, que é uma região que engloba algumas áreas ali desérticas, como o deserto do Gobi, que se localiza na China. A bacia do Rio Amarelo, agora já falando do Rio Amarelo, também abastece porção norte e leste, já falei dele. É o segundo mais extenso da China, só perto do Yangtze, com o azul, que é o azul. E o Rio Amarelo ele tem uma grande simbologia do ponto de vista de civilização, porque a civilização chinesa surgiu, né, nas proximidades desse rio aí, chamado Rio Amarelo. Alguém está falando do bate-papo? Ana Beatriz fala assim, sim, muito bem. Ó, muito bem, você ter me lembrado. Só terminar de dizer isso aqui, para a gente fazer chamada. O Rio Amarelo é o segundo de Chens, cadê? Sim, outra coisa que acontece da mesma forma no Rio Ganges, né? O Ganges recebe muito esgoto, principalmente esgoto doméstico, esgoto industrial. Isso também acontece com esses dois rios aqui da China, que são muito importantes para a China. São rios que recebem diariamente grande quantidade de esgoto industrial e doméstico, poluindo suas águas. Sem tratamento. Ok, terminei essa parte. Agora